te abençoe. Amém, glória a Deus. Querido, pode se assentar. Deus te abençoe. Queremos saudar com a graça e a paz do Senhor aqueles nossos amados irmãos, que estão nos assistindo pela internet, pela rádio web. Que Deus abençoe a vida de vocês tremendamente. Abra comigo o Salmo de número 78, Salmo 78, de 70 a 72. Salmo 78, de 70 a 72. Vamos falar nessa tarde preciosa sobre um tema muito importante para a sua vida, para a minha vida. Aprendi coisas preciosas com o Senhor no meu tempo devocional nesta manhã e gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra intitulada Excelência como estilo de vida. Excelência como estilo de vida. Amém? Nos últimos tempos, amados, nós temos ministrado algumas palavras para os jovens no sábado, E você que é jovem, casado, solteiro, ou tem um espírito jovem, E quer participar conosco, é um culto aberto a todos, aqueles que quiserem. No sábado a gente tem feito uma série de ministrações acerca dos personagens da Bíblia. De cada personagem principal, da Bíblia, em cada livro da Bíblia. O último que nós estudamos foi José do Egito, já vimos Abraão, já vimos Isaac, Jacó, já vimos Noé, já vimos Caim, Abel, já vários personagens, Vimos também Sara, uma mulher preciosa, esposa de Abraão. E nós temos estudado a vida desses homens e ministrado ao coração dos nossos jovens, para que possamos extrair lições preciosas dentro dos personagens da palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque eram homens, mulheres comuns, como eu e você. Às vezes a gente lê a Bíblia, pensa que o personagem da Bíblia é um super-homem, é uma super-mulher, é o ideal de homem, é o ideal de mulher. Não. Na verdade, eram pessoas comuns como eu e você, que tinham as suas lutas, as suas mazelas, as suas dificuldades. A diferença deles e o que nós também precisamos buscar para a nossa vida, é porque foram homens e mulheres que tiveram uma comunhão intensa, um relacionamento vital com o Senhor dos Exércitos. Amém? Como é que está o teu relacionamento com Deus, querido? Que tipo de vida você tem levado? Será que você tem vivido uma vida em excelência? Será que você é mais um no meio da multidão? Ou você se destaca aonde Deus te colocou, aonde Deus te plantou, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, diante da sua família? Será que as pessoas te veem com apreço, com amor, com carinho? Te veem como alguém que tem uma vida excelente, uma vida com excelência? Será que quando você começa algo, você termina? Será que você persevera naquilo que você se propõe ao longo da sua vida, dentro da sua história? Será que você supera os seus obstáculos, as dificuldades que se impõem na sua vida? Será que você vence os seus gigantes? Os gigantes que se colocam na tua vida, diante do Senhor, diante do seu dia a dia, diante do seu cotidiano? Você triunfa sobre eles, na força e na graça do Senhor? É sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. Amém? Fala comigo. Excelência como estilo de vida. Fala bem forte. Eu quero viver uma vida excelente. Excelente. Vida excelente. Amém? E quando eu falo vida excelente, eu não estou falando de vida perfeita, vida romanceada, vida ideal, porque isso é um dos grandes perigos que, às vezes, até o cristianismo acaba causando no coração das pessoas, não por causa de Cristo, não por causa do Evangelho, mas porque, às vezes, de forma equilibrada, muitos cristãos estabelecem ideais impossíveis para a sua vida, estabelecem sonhos irreais para o seu dia a dia, e Deus não quer isso de você. Amém? Deus sabe que nós não somos perfeitos,
Mas a Bíblia também ensina que nós podemos crescer em perfeição e melhorarmos a cada dia. Amém? Talvez você já tenha uma família abençoada, um casamento legal, filhos abençoados. Talvez você já tenha uma vida profissional onde você se realiza. Mas sempre há algo na sua vida que você pode melhorar. Amém? Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala para ele: sempre há algo na nossa vida que nós podemos melhorar. Amém? Sabe, amados, eu aprendi muito isso no relacionamento com os meus filhos. Como eu já falei para os meus irmãos, eu tive que ter 3 filhos para aprender a ser um bom pai. E não foi fácil, gente. Na primeira eu errei um monte, falhei um monte, tive que pedir um monte de perdão para minha esposa. Se eu pudesse voltar atrás em muitas coisas que eu fiz, eu voltaria, faria diferente. Aí veio o segundo filho, eu errei também mais um pouco. Melhorei já algumas coisas, mas errei em algumas coisas. Pisei na bola, feri a minha esposa, tive que pedir perdão, tive que consertar algumas coisas. E aí quando veio o terceiro filho, graças a Deus, parece que caiu a ficha. Eu aprendi a melhorar como homem, como pai, como pessoa. E aprendi pela graça de Deus e com a ajuda da sabedoria e a sabedoria da minha mulher. Ela foi um instrumento de Deus na minha vida para me ajudar, para me ligar aos meus filhos, para me ajudar a ser um bom pai. Esses dias mesmo aconteceu um episódio tremendo, assim, que marcou muito o meu coração. Minha filha ficou doente, acordou doente, adoentada, e ela é meio dramática, assim, né? Típico das menininhas, mocinhas nessa fase. E aí, logo que ela ficou assim meio adoentada, eu achei que era, como diz o paranaense, migué, né? Pensei que ela estava brincando, não levei muito a sério, achei que ela estava dramatizando. Era de manhã cedo, dormiu até tarde, acordou meio assim, esquisita e tal. Mas daí eu percebi que realmente era algo mais sério. E aí fizemos o procedimento, orei por ela, levei ao médico. Nesse processo de levar ao médico, o médico deu uma medicação. A gente seguiu essa medicação, onde eu tinha que dar às 3 horas da tarde e depois às 3 horas da manhã, durante 7 dias, irmãos. 3 horas da tarde e 3 horas da manhã. E eu aprendi isso com a minha esposa, como é importante a gente ser presente num momento delicado da vida deles. E eu fiz questão de acordar de madrugada, poderia fazer isso, a Sofia sempre fez ao longo da infância deles, mas de acordar de madrugada, poupar isso à minha esposa e estar ali dando a medicação para ela e tal. Foi muito bonito, depois de todo esse processo médico, ela me abraçou, olhou para mim e falou: papai, obrigado por cuidar de mim. Amém? Isso gera uma satisfação no nosso coração, na nossa vida. Sim ou não? É gostoso quando você vê a tua história, vê que no passado você errou, falhou, pisou na bola um monte de vezes, teve que pedir um monte de perdão, teve que reconhecer suas falhas, teve a ajuda de alguém que com a sabedoria de Deus, foi um instrumento de Deus para te aperfeiçoar. E nada melhor do que os nossos cônjuges, do que a nossa casa, do que a nossa família. Nossa família é a casa do oleiro, é o lugar onde Deus nos aperfeiçoa, através dos nossos filhos, do nosso cônjuge, através dos irmãos também, a igreja, as pessoas, os nossos pais, os nossos familiares. Cada pessoa são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar. Amém? E para nos melhorar, se nós abrirmos o nosso coração e entendemos que não estamos completos, que estamos em construção, que estamos em formação, que podemos melhorar a cada dia, e que podemos ter isso que eu prego aqui, a excelência como um estilo de vida. Amém? Fico muito feliz hoje de ver essa posição que eu tenho no coraçãozinho deles, esse crescimento na vida como pai, e hoje eu entendo que além de ser marido, a maior missão que Deus me entregou não é ser pastor, querido. Não é ser pregador. Para mim isso é fácil. Aqui ser pregador não é difícil. Mas é ser pai de 3 crianças, é ser pastor de um grupo de jovens, de famílias na igreja. Mas principalmente ser pai, ser marido, ser humano. Fala comigo. Deus quer que eu seja apenas um ser humano
melhor a cada dia. Amém? Deus não nos fez super-homens e super-mulheres. Deus nos fez apenas seres humanos, mas seres humanos que podem viver uma vida excelente, que podem viver uma vida melhor a cada dia. Amém? Vemos muitas mulheres aqui, é tremenda a sua função como mãe, como mulher, como esposa. Deus quer te fazer, vocês são guerreiras, vocês são abençoadas, vocês são lutadoras. Nós homens temos que aprender muito com as mulheres. As mulheres nos ensinam o que é o amor altruísta, o que é a dedicação aos filhos, né? O que é a doação todo dia. Tudo isso eu aprendi com a minha mulher, e graças a Deus por isso. Aprendi também com os meus pais, mas quando chega a nossa vez, a gente aprende mesmo dentro de casa. Sim ou não? No dia a dia, dentro da nossa família. Deus te chamou para ter uma vida com excelência. E olha que lindo esse trecho da palavra de Deus que nós encontramos no Salmo 78, de 70 a 72. Nós estamos aqui vendo a vida de Davi, e o salmista diz o seguinte, falando acerca da vida de Davi, ele diz o seguinte, no Salmo 78, 70. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Fala comigo. Os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e a perícia das suas mãos. Amém? Olha que tremendo esse trecho. Deus encontrou um jovenzinho que cuidava com eficácia, com excelência, as ovelhinhas dos seus pais, do seu pai, que era desprezado pelo seu pai, porque quando chegou Samuel lá na casa dele, ele estava lá trabalhando no campo. Samuel perguntou pelos seus filhos, seu pai nem chamou Davi. Só foi chamado depois que Samuel falou, estão todos os teus filhos aqui? E aí o pai falou, não, ainda falta um que está cuidando das ovelhas lá no meio do mato. Mas Deus lá de trás das malhadas, lá cuidando das ovelhas, onde ninguém enxergava, Deus encontrou um homem íntegro, e alguém que guiava as suas ovelhinhas com perícia nas suas mãos. Amém? Fala comigo, integridade de coração e perícia nas suas mãos. Aqui está falando de uma vida excelente. Davi prosperou em sua vida porque tinha um coração excelente, mãos excelentes. Não basta ter apenas coração excelente, tem que ter coração e mãos. Não adianta também ter mãos habilidosas sem um coração excelente. São duas coisas que caminham lado a lado. Amém? Ele possuía habilidade externa com as suas mãos, mas também tinha uma integridade interna no seu coração. Ele tinha habilidade com integridade, porque, querido, habilidade sem integridade leva ao fracasso total a vida das pessoas. Tem gente que é assim, é cheia de dons, é cheia de talentos, tem muita habilidade nas mãos, mas não tem integridade de coração. Pastor, o que é integridade? Integridade significa que você tem um coração totalmente ético, moral, inteiro. A palavra integridade fala de coração inteiro, de uma pessoa inteira, de um coração que é totalmente entregue a Deus, que não é dividido, que não se deixa corromper, que não se vende, que não vende a sua alma, a sua personalidade, a sua essência como ser humano. É isso que nós vemos na vida de Davi. Amém? Deus encontrou um jovenzinho, adorador, lá de trás onde ninguém via, nem a sua família. Deus encontrou, tirou ele de trás das malhadas e o colocou à frente do seu povo Israel, para cuidar de Israel com integridade de coração e com perícia, os guiava com perícia nas suas mãos. Amém? Quem quer integridade de coração aqui na sua mão?
e perícia nas suas mãos também, habilidades e dons. Glória a Deus. Então, nós vamos falar para vocês algumas chaves, alguns princípios, para que você possa viver uma vida excelente. Amém? Isso aqui vale para homem, mulher, jovem, criança, vale para todo mundo. Eu quero viver uma vida excelente. Não acho que alcancei isso, irmãos. E todos nós, pastores, obreiros aqui, não nos achamos super-homens, nem ideais de homens perfeitos, nada disso, gente. Acabei de falar as minhas falhas como pai e o processo de tratamento de Deus ao longo da minha vida para mim, para que eu possa melhorar. E a cada dia eu quero ser melhor. Um melhor marido, um melhor pai, um melhor pastor, um melhor profissional, um melhor pregador. E você, Deus também espera que você seja assim. Amém? Um melhor ser humano. Lembre disso. Deus não quer que você seja super-homem ou super-mulher. Deus apenas quer que você seja humano. Jesus veio para essa terra para mostrar para mim e para você que tudo que Ele queria é que nós fôssemos grandes seres humanos, apenas seres humanos. Jesus foi o maior homem que já pisou nessa terra. Sim ou não? Ele tinha sensibilidade, ele se movia com íntima compaixão, sabe? Ele sabia tocar as pessoas, ele sabia falar a verdade. Ele não guardava rancor, ódio, ressentimento, ele perdoava seus acusadores, ele beijou o seu traidor, ele deu uma segunda chance para Pedro, que o negou no momento mais delicado da sua vida, ele acreditou em homens e derramou o Espírito Santo sobre eles, mesmo depois de ter sido abandonado no momento de maior dor, que foi a Via Cruz, a crucificação dele. Gente, o maior homem que já pisou nessa terra, o maior exemplo de ser humano, porque daí vale para homens e mulheres, se chama Jesus de Nazaré. E Jesus viveu uma vida de excelência. Será que você quer viver uma vida de excelência? Há sempre algo que Deus pode melhorar, aperfeiçoar, nos capacitar e nos dar ao longo da nossa vida. Amém? Estou aqui nessa tarde para dizer que você pode ser melhor a cada dia. Deus quer te dar integridade de coração e te dar perícia nas tuas mãos. Quem quer integridade de coração e perícia nas suas mãos? Me chamou muita atenção essas duas palavras. Integridade de coração e perícia nas suas mãos. Não basta ter dons e talentos, é preciso ter um coração fiel, um coração íntegro, um coração totalmente entregue a Deus. Então vamos lá, vamos aprender alguns princípios para uma vida excelente. Primeiro princípio, valorize a excelência. Fala comigo, valorizar a excelência. Querido, você precisa querer isso para a tua vida. Valorizar isso, querer melhorar, valorizar o aperfeiçoamento, sim ou não? Se você não acreditar nisso, você não vai entrar nisso, você não vai viver isso. Você precisa valorizar a excelência, e entender que os grandes homens e as grandes mulheres de Deus, viviam uma vida de excelência. Nós vemos isso em Josué, nós vemos isso em José do Egito. José do Egito era tremendo, tudo que ele fazia, Deus prosperava. Como escravo na casa de Potifar, e a mão do Senhor era com José. Chegou como escravo, saiu da casa de Potifar como o mordomo e aquele que tinha autoridade sobre toda a casa de Potifar. Entrou na cadeia, foi jogado injustamente na cadeia, logo já assumiu a gerência da cadeia e a administração ali junto com o carcereiro. O carcereiro confiou a chave e o cuidado dos prisioneiros com José do Egito. Assumiu a posição de primeiro-ministro, governante de todo o Egito, abaixo de Faraó. O que aconteceu? Se tornou um grande primeiro-ministro e salvou o Egito da fome. E não só o Egito, transformou o Egito na potência que se tornou, potência bélica, potência militar, potência de influência, tudo isso porque tinha um espírito excelente. Amém?
Daniel, nós vemos no coração de Maria também, mãe de Jesus. Imagina você com essa missão, querido, de criar o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Nós vemos no coração de Maria e no coração de José, pais e mães com a vida de excelência. Amém? Valorize a excelência, é o primeiro princípio que eu gostaria de te ensinar, e que você valorizasse a excelência na sua vida. Segundo princípio, não aceite a mediocridade. Não aceite a mediocridade. Não aceite ser mais um na multidão. Não aceite nota 3, nota 5, ai, tá bom. Não, Deus te chamou para tirar 10, amém? Para ser uma mãe 10, uma esposa nota 10, um filho nota 10, uma filha nota 10. Deus te chamou para ser o melhor, para ser excelente, ou para, pelo menos, estar entre os melhores. Não para a sua glória, não para alimentar o seu ego, mas para a glória de Deus. Eu faço isso com meus filhos, queridos, eu incentivo eles a tirar nota 10. Claro que eu não exijo isso deles, mas eu dou prêmio para quem tira nota 10. Eles já sabem lá em casa, tirou 10, ganha uma caixa de bombom. Eu saio da escola, já vou no supermercado, já compro uma caixa de bombom. E eu tenho um filho terceiro, que é um gêniozinho, Miguel. Só tira 10, 10, 10, a média, menor nota dele é 9,2. E eu incentivo isso, a buscar uma vida com excelência. Amém? Acabou de entrar na escola, o orientador já falou, olha, o teu filho é diferenciado. Nós vamos investir nele, porque esse aqui vai dar... Você está me entendendo, irmãos? Você tem que investir nos seus filhos, você tem que investir na sua vida, você tem que buscar isso, não aceitar a mediocridade. É claro que vai haver erros, vai haver obstáculos no caminho, vai haver dificuldade, mas sempre há algo que nós podemos melhorar. Amém? Você cozinha bem, irmão, você pode ser melhor a cada dia. Está aí o Masterchef para aprender, né? Não é verdade? Tem cursos que você pode fazer no Senac, por exemplo. A minha mãe, querida, pensa numa mulher que é cozinheira de mão cheia. Ela já fez 9 cursos internacionais de comida. 9! Sabe, comida chinesa, japonesa, italiana, alemã. Ela gosta, a paixão dela é cozinhar. O dom dela é esse. Então ela se aperfeiçoa nisso. O que você é bom, querido? Quais são as tuas habilidades? Talvez seja fazer crochê, talvez seja ser uma boa secretária, uma boa professora. Querido, nós temos que ser apaixonados naquilo que a gente faz. Amém? Nós temos que nos destacar na sociedade. O cristão precisa ser diferenciado. Precisa ser diferenciado. Os melhores alunos, os melhores professores, os melhores engenheiros, os melhores trabalhadores. Que numa lista de empregados a ser mandado embora, você seja a última opção, não a primeira. Amém? Excelência. Não aceite a mediocridade. Não basta estar na média, podemos ser melhor a cada dia. A palavra mediocridade fala disso. De média, de meio. Deus não te chamou para estar no meio, Deus te chamou para estar no topo. Amém? Deus não te chamou para ser cauda, cola, como diz em espanhol. Deus te chamou para ser cabeça, para liderar, para abençoar, para influenciar, para ser melhor a cada dia naquilo que você faz. Amém? Será que você tem buscado isso para a tua vida, querido? Ou tem se contentado com aquilo que você tem? Claro que tem que haver o contentamento do dia a dia, da vida e tal, mas esse contentamento tem a ver com estar satisfeito no sentido daquilo que Deus, as bênçãos já recebidas. Mas com relação ao aperfeiçoamento da nossa vida, irmão, nós temos que estar insatisfeitos. E cada dia queremos mais e mais excelência para a nossa vida. Amém? Quem quer melhorar aqui em nome de Jesus? Eu já sou uma boa esposa, né? Talvez você pense aí, as mulheres, você pode melhorar a cada dia.
Você pode ser melhor, você pode ser uma melhor mãe, você pode ser uma melhor filha, você pode ser um melhor pai cada dia. Não aceite a mediocridade. Terceiro princípio que nós aprendemos: preste atenção nos detalhes. Fala comigo: prestar atenção nos detalhes. E nisso, graças a Deus, as mulheres dão de 10-0 nos homens, não é verdade? Graças a Deus pelas nossas esposas. Homem é meio destrambelhado, né? Desleixado, é meio doidão, vai saindo fazendo as coisas. Mas, irmãos, saiba disso, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Amém? Às vezes você fala, né, isso aqui não tem nada a ver. Deus não vai ligar para isso, querido. Deus vai ligar. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de organização. A palavra ordem na Bíblia aparece 187 vezes. Uma vez eu pesquisei quantas vezes aparece a palavra ordem, no sentido de organização. 187 vezes. Será que você é organizado? Será que você tem melhorado nisso? Será que você tem prestado atenção nos detalhes da sua vida, ao seu redor, da sua casa? Sabe, é tão triste quando a gente chega na casa de alguém, a casa dessa pessoa parece um ninho de rato. Você já chegou na casa de alguém assim, gente? Tem gente que é assim, querido. Isso aí é um termômetro espiritual. Se a sua casa é uma baderna, se a tua casa é desorganizada, isso mostra que você não está bem espiritualmente. Sabia disso? Que existem demônios, como por exemplo Maria Mulambo, que é um demônio da desorganização, da miséria, da desgraça, da sujeira. Às vezes o que está se andando lá, e a sua vida não está legal com Deus. Deus é um Deus de detalhes. Amém? Cuide dos detalhes na sua vida. Quarto agora, comprometa-se com o que realmente é importante. Será que você tem compromisso com aquilo que realmente é importante na sua vida? E a escala de valores de Deus é Deus em primeiro lugar. Segundo lugar vem o quê? Família. E dentro da família vem marido, filhos, e aí depois a parentada toda. Que na Bíblia é o conceito de familiares. Marido ou mulher, né, o cônjuge, depois vem os filhos, e depois vem os familiares. Tem gente que valoriza mais os familiares que o cônjuge. Está errado isso do ponto de vista da Bíblia. Tem gente que valoriza mais o trabalho do que a família. Tem gente que valoriza mais a família do que Deus. Também está errado, porque a família vira um ídolo. E aí Deus puxa o tapete e trata, porque Deus é ciumento. Amém? Você está entendendo, querido? Comprometa-se com o que realmente é importante. O trabalho vem lá em terceiro, quarto lugar. Tem o lazer, tem outras coisas também, que são importantes. As férias é extremamente importante. Nós somos uma geração que as pessoas vendem as férias. Não tiram férias com a sua família. Está errado, irmão. Você pode até vender uns 10 dias de férias, de 30 dias, mas tire pelo menos 20 dias de férias. E o ideal, se você tiver condição, tire 30 dias de férias. Você merece, você precisa, o seu organismo precisa descansar. Você precisa investir na sua família, nos seus filhos. Você precisa se dedicar a eles. Comprometa-se com aquilo que realmente é importante. Fala comigo, compromisso com aquilo que é importante. Tem muita gente dando importância àquilo que não é importância. Por exemplo, tem muito homem que valoriza mais os amigos, o futebol, o lazer, o hobby, do que a sua esposa e os seus filhos. Está errado. Está errado. Os amigos não são mais importantes que a família.
Você está entendendo? O hobby não é mais importante que a sua família. Está na escala do lazer, está lá para baixo. É importante? É, mas não é mais importante que o seu cônjuge, que os seus filhos, que a sua família, que os seus familiares. Amém? Você está entendendo, irmão? Deus é um Deus de princípios. Toda vez que você quebra um princípio, você se arrebenta, se estraçalha, dilacera a própria alma, fere as pessoas que estão ao redor, se arrebenta, cai no desequilíbrio. Então valorize aquilo que realmente é importante. Aprenda com os seus erros. O verdadeiro sábio, ele aprende com os seus erros, e o mais sábio ainda aprende olhando o erro dos outros. Você sabia disso? Ele não precisa nem errar para aprender, ele vê os outros errando e aprende com os erros dos outros. E fala, eu não quero isso para a minha vida. Amém? Outro princípio muito importante, mostre sempre integridade e princípios éticos sólidos na sua vida. Mostre sempre integridade e princípios éticos na sua vida. Integridade, coração inteiro, inteiramente entregue para Deus, valorizando aquilo que é importante. Princípios éticos significa aquilo que é correto dentro da sociedade, mas principalmente dentro da ética cristã, porque tem coisas da sociedade que não está em acordo com a palavra de Deus. Amém? A palavra ética significa conjunto de usos e costumes, de regras, de um povo, de uma sociedade, de um grupo social. Ética vem da palavra grega ethos, que significa identidade. A identidade de um grupo, a identidade de um povo, a identidade dos cristãos. Será que você tem identidade, querido? Será que as pessoas veem você como uma pessoa ética, como uma pessoa moral? Nós vemos hoje a nossa sociedade uma sociedade imoral, sim ou não? Hoje está acontecendo lá em Brasília, que provavelmente vai acontecer lá, infelizmente, é o quê? Vão arquivar aquele negócio do Temer lá, na cara, está ali gravado, a roubalheira, o engano, aí a politicagem vai lá e passa panos quentes, porque tem um monte de gente devendo lá. Isso é uma vergonha nacional, sim ou não? Hoje dá nojo assistir o jornal. Dá nojo, porque cada dia aparece uma coisa pior do que a outra, uma sociedade sem ética, sem identidade. Os costumes têm sido estraçalhados, a família tem sido estraçalhada. Irmão, preserve a sua ética, a sua integridade, a sua moral. Amém? Às vezes um momento de besteira teu, meu, nosso, pode estragar toda uma história de vida. E é tudo que o diabo quer que você faça. Um momento de loucura, um momento de bobeira, estraçalha a vida da pessoa, a tal ponto que tem coisa que não dá para consertar. Sim ou não? Tem coisa, por mais que você se arrependa, conserte diante de Deus, diante das pessoas, tem manchas que são indeléveis na vida de uma pessoa. E nós não podemos ser assim. Precisamos ter uma vida excelente. Amém? Outro princípio importante, demonstre respeito às pessoas. Demonstre respeito às pessoas. Seja uma pessoa respeitosa, graciosa. Respeite os teus filhos, porque senão teus filhos não vão te respeitar. Respeite o teu cônjuge, senão teu cônjuge não vai te respeitar. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Faça aquilo que é correto. E aí Deus vai estar do teu lado. Porque se você fizer o que é errado, Deus se volta contra você. Querido, eu não quero ter Deus contra mim. Você quer? Então faça aquilo que é certo. Respeite as pessoas. Não queira que a pessoa seja aquilo que você acha que ela tem que ser. Tem muito pai e mãe assim, ele projeta todas as suas frustrações na vida dos seus filhos.
tudo que ele não foi, tudo que ele sonhou, tudo que ele desejou ser e não conseguiu, ele projeta isso nos seus filhos e causa um relacionamento terrível com os filhos. Porque às vezes os filhos não querem ser aquilo que os pais acham que eles têm que ser. E se frustram, porque você lançou as suas frustrações sobre ele. Não respeitou ele na sua individualidade, nos seus desejos, no seu projeto de vida, no seu futuro. Está errado isso, irmão. Respeite as pessoas ao seu redor. Amém? Mais um princípio, já estamos terminando. Vá além do esperado. Surpreenda as pessoas. Fala comigo, vá além do esperado. Surpreenda as pessoas. Vou te dar alguma dica, por exemplo, leva um café da manhã para aquela pessoa que você ama. Dê um presente, escreve uma cartinha, liga o telefone, né? E fale com alguém. Surpreenda as pessoas. Isso fala de uma vida excelente. Uma vida excelente, uma vida que sempre está melhorando. Eu me lembro quando meu pai ia viajar, minha mãe escrevia uma cartinha e botava na mala dele. Eu me lembro, olha as marcas que ficaram no meu coração. Eu me lembro que toda vez que meu pai ia viajar, ele voltava com um presentinho para os filhos, nem que fosse os docinhos e as rosquinhas que ganhava no avião. Mas ele trazia um presente para os filhos. Amém? Surpreenda as pessoas que estão na tua vida, as pessoas que são importantes para você. Vá além do esperado. Surpreenda as pessoas que estão na sua vida. Você já é uma boa mulher, uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, uma excelente esposa, uma excelente mãe. Você pode ser ainda melhor. Quem quer ser ainda melhor, levanta a mão, fala assim: Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu quero ser melhor a cada dia. Senhor, eu quero surpreender. Café da manhã, um jantar com a pessoa amada, um bolo gostoso. Só estou dando alguns exemplos aqui. Surpreenda as pessoas que você ama. E você vai ver que você vai marcar o coraçãozinho daquela pessoa com pequenos detalhes. Os pequenos detalhes fazem a grande diferença. Pequenos gestos fazem a grande diferença na vida das pessoas. Fiquei tão feliz que a gente fez um retiro de casais agora em junho. E aí nós fizemos algumas lembrancinhas, né? Uma plaquinha de Jesus, de madeirinha. Custou R$1, gente, a plaquinha. Aí minha mulher pegou um spray, pintou, ficou todo douradinho, bonitinho. Deve ter gastado uns R$2, R$3. Nós botamos uma cartinha, uma plaquinha escrito Jesus. E aí no final, as meninas, né, as mulheres lá fizeram um porta-joia, um negocinho, uma paçoquinha a gente deu, botou na caminha dos casais, né, com um saquinho todo bonitinho, coisa que mulher faz, homem não liga muito para essas coisas, mas ficou coisa mais lindinha. Os casais chegaram, já tiraram fotinho, já postaram, e já, como foi importante aqueles pequenos detalhes, fizeram a diferença na vida daqueles casais. Amém? Nós precisamos ser assim, melhorar, surpreender as pessoas que nós amamos, sermos melhores a cada dia. E por último, amado, viva com coerência. Fala comigo, coerência. Você precisa ser uma pessoa coerente. Ter um coração íntegro fala de coerência. Ter a mão habilidosa, mas um coração também íntegro, é o que diz o Salmo. Fala de coerência, coerência entre o falar e o viver, coerência entre dizer e ser, coerência em cobrar dos outros, mas também viver. Tem gente que é muito boa de cobrar dos outros, mas para viver aquilo que ele cobra não vive. É igual pai e mãe, né, que fuma, que se embriaga e quer que os filhos não fumem e se embriaguem. É uma incoerência isso. Tem vícios e compulsões e quer que os filhos não se viciem. Você está entendendo, irmão? É incoerente isso. Fala palavrão, xinga todo mundo na frente dos filhos. Às vezes eu fui algumas vezes com os meus filhos ver o Moarama Futsal. Eu fiquei horrorizado, gente. Horrorizado.
E aí a última vez que eu levei eles, teve até uma briga lá, uma confusão no meio da multidão, tive que proteger meus filhos no meio da briga entre dois caras lá, nunca mais levei eles lá. Mas parece que toda aquela raiva que os homens têm, mulher é muito raro encontrar lá, mas eles parecem que jogam ali no campo, xingando os outros, apontando o dedo, falando palavrão, e às vezes a criança, o filho ali do lado, vendo o pai falar aquelas barbaridades, para o jogador que não tem nada a ver, xingando, batendo, cuspindo nos árbitros. Que exemplo dando para o filho que está ali do lado. Aí depois o filho xinga ele, xinga os outros, ofende, desrespeita, e não sabe por quê. O filho fez isso, por causa da incoerência. Se você falar palavrão, irmão, você não tem como cobrar dos seus filhos não xingar os outros. Se você se embriaga, se você se vicia, se você, sabe, não controla a tua vida com cuidado, o falar e o viver, os teus filhos vão ver que você é um hipócrita. Hipocrisia. Você está entendendo? Você vai criar um bando de fariseuzinho, de saduceuzinho, que fala o que não vive, que cobra o que não tem graça, que não tem amor, que não tem compaixão, que não tem respeito pelas pessoas. Irmão, mas eu estou aqui nessa tarde para dizer que você pode melhorar, amém? Que a excelência seja um estilo de vida em você, que você coloque isso no teu coração, eu quero ser melhor a cada dia, Senhor, me ajude a ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor filho, um melhor profissional, uma melhor pessoa, um melhor ser humano. Se você for um melhor ser humano, amado, glória a Deus, amém? Fica de pé, coloca a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Lembre-se, a excelência é um estilo de vida. Fala comigo, a excelência é um estilo de vida. É um estilo de vida. Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui porque te amamos. Pai, obrigado por essa palavra preciosa da vida de Davi. Pai, um homem que tinha um coração íntegro e que tinha habilidade e destreza nas mãos. Senhor, dá-nos habilidade, dons, talentos, dá-nos capacidades, competências. Senhor, nós queremos isso. Mas mais do que isso, nós queremos um coração íntegro, um coração humilde, um coração de servo, um coração de excelência, Pai, diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê uma vida de excelência, como foi José, como foi Abraão, como foi os grandes personagens da Bíblia, Maria, Isabel, ó Deus, tanta, Ruth, Esther, ó Deus, nós queremos isso, Senhor, queremos melhorar a cada dia, e graças a Deus pelo Teu Espírito Santo, que diz através da boca de Paulo, que aquele que começou em nós a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Que o Senhor continue esse aperfeiçoamento, esse trabalhar de Deus, esse agir de Deus no nosso interior, no nosso coração. Senhor, nós não queremos resistir à ação do Teu Espírito, o aperfeiçoamento dos Teus santos, ó Deus, o aprimoramento nas nossas vidas, possamos entender, ó Deus, que o Senhor usa pessoas, que o Senhor usa circunstâncias, o Senhor usa o dia a dia, o nosso cotidiano, para nos tratar, para nos aperfeiçoar, para nos melhorar a cada dia. Pai, nós queremos ser melhores seres humanos, melhores filhos de Deus, melhores cristãos, a cada dia diante do Senhor, uma vida com excelência. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Todo mundo aprendeu, gente? Lembre-se, o cristianismo não é a busca por um ideal perfeito. O cristianismo, ele trata com o real, a realidade de quem nós somos.
mas lembrando sempre que a cada dia nós podemos melhorar diante do nosso Deus. Amém? Deixa o Espírito Santo tratar com você e melhorar a tua vida cada dia mais. Deus te abençoe, dê um abraço no seu irmão. Se você quiser qualquer tipo de oração, unção com óleo sobre os enfermos, nós estaremos aqui ungindo e orando por você. Deus te abençoe, vai na paz.